Oi leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram numa caixinha lá no Instagram. Então, se você não me segue lá ainda, corre lá para que no próximo vídeo que eu fizer isso, você possa participar e aparecer por aqui também. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, é um segundinho para você apertar o botão aqui embaixo e me ajuda pra caramba pro YouTube entender que o meu conteúdo é relevante, então, por favor, faz isso por mim, tá bom? Eu abri uma caixinha específica para ser respondida em vídeo lá no Instagram e vocês me mandaram várias perguntinhas legais para eu responder aqui, então bora lá. A primeira pergunta é da Bia F. Araújo, maravilhosa. Por que o nome Papeliche? Amo seu conteúdo. Obrigada, amiga. Fico muito feliz que você goste. E assim, a escolha do nome é bem peculiar, digamos assim. Quando eu abri o Papeliche no Instagram, eu não fazia ideia do que era a linha editorial, do que eu ia querer falar realmente no Instagram. Eu tinha, na época, um bullet journal feito à mão, tudo bonitinho, e eu também fazia resumos pra faculdade. Eu já fazia hand lettering e tudo mais, então meus resumos eram bem organizados. E alguns amigos meus e o meu namorado me incentivaram a abrir uma página pra compartilhar isso, né? Eles falaram: nossa, você faz resumo muito bem, seu bullet journal é muito bonito, por que você não abre um Instagram pra falar disso? E criei na cara e na coragem, que no começo ele não tinha muita lógica, assim. Eu já falei um pouco de tudo naquele Instagram. Já falei de arquitetura, já falei de bullet journal, organização, estudo, livro, até que eu fui me conhecendo ao longo dos anos, né? E percebi que o que eu mais queria falar na internet mesmo eram livros. Então eu acabei nichando, depois de algum tempo, o conteúdo só para livros. Mas quando eu criei a página lá no começo, eu já sentia essa indecisão do tipo, eu não sei do que eu vou querer falar, vai ser uma coisa meio improvisada no começo. Então eu não queria que o nome já entregasse o nicho. Então eu não queria que tivesse study, ou journal, bujo, ou qualquer coisa nesse sentido, e nem o meu nome. Eu não queria que tivesse o meu nome no arroba. Não sei porquê na época, mas eu não queria. Eu queria realmente uma página, assim, que não remetesse somente ao meu nome, mas que tivesse essa atmosfera. E aí, o Papeliche vem de papel, porque na época eu nem lia no Kindle nem nada, eu nem tinha um aparelho Kindle, eu só lia livro físico, e eu sempre fui muito da anotação à mão, então meus resumos eram à mão, o bullet journal é à mão. Isso é uma coisa muito minha, eu não perdi isso. Então hoje eu não faço mais bullet journal, mas eu tenho um planner físico, meu diário de leitura é físico. Eu gosto muito ainda, apesar de ser uma leitora muito grande de e-books, eu ainda aprecio muito livro físico, então o papel veio disso, né? Que eu não nichei o conteúdo, mas ele representava isso que eu gostava. E o wish vem basicamente da palavra fetiche, porque eu me inspirei muito naquele meme, que se eu achar eu vou deixar a foto aqui, que é basicamente assim: qual que é o seu fetiche? Qual que é a sua obsessão? E aí a pessoa responde: você nunca entenderia. E uma foto de uma papelaria enorme, sabe? Então é basicamente isso, é papel e fetiche, Papeliche, e pegou. Nunca mudei, nunca cogitei mudar, que eu acho que já virou um nome carinhoso. Algumas pessoas me chamam de Papeliche, de Papi, eu adoro. Então o nome veio daí, tá? Desculpa falar a história toda, mas eu quis contextualizar pra vocês. A Dani S. Matos, maravilhosa também, perguntou: se você pudesse escolher só 5 livros para ler pro resto da sua vida, quais seriam? Ai, que pergunta difícil. Eu olhei por cima as perguntas, né? Mas eu não pensei numa resposta pra todas elas, então... com certeza seria A Menina que Roubava Livros, porque ele é o meu livro favorito da vida, que eu releio a cada algum tempo, então não teria problema nenhum em ficar relendo esse livro pro resto da vida. Ai, gente, isso é muito difícil. Outro que eu acho que eu levaria pra vida seria Novembro de 63, de Stephen King, que é o meu livro favorito do autor. É difícil escolher um só, mas no fundo eu sei que é esse. É um livro que me tocou muito, que eu gosto muito, então... E ele é um livro grande, né? Então eu acho que seria uma boa levar ele aí pelo resto da vida. Eu vou colocar um aqui nessa lista também que me fez muito bem no final do ano passado, que é A Casa no Marcerúlio. Eu acho que é um livro que vale a pena você reler a cada alguns anos, para você se lembrar de algumas coisas e refletir sobre algumas coisas da vida. Então ele tá nessa minha lista também. Outro que eu levaria pro resto da vida por puro conforto, né? Aquele livro conforto mesmo, é Percy Jackson. Foi um livro que me agradou muito, que eu já li 3 vezes, que foi um dos livros que me tornou leitor, então com certeza eu levaria ele pro resto da minha vida com muito carinho e leria, sei lá,
todo mês eu não iria me importar, porque eu gosto muito mesmo. Tô olhando a estante ali pelo espelho pra ver se eu lembro de algum. E o último, eu refleti aqui, não sei, talvez essa minha lista mude semana que vem. Mas eu colocaria A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, porque eu gosto muito da escrita dele, é uma escrita que me abraça. E é um livro incrível, apesar de ser uma continuação, né, assim como Percy Jackson, mas eu acho que eu levaria, assim, esse livro pro resto da minha vida pra ler. Então fica aqui essa minha listinha aí de 5 livros para ler pelo resto da vida. O Teteus Books, queridíssimo, mandou: qual a coisa mais difícil que você achou em ter um Bookstagram? Eu achei, desde o começo, muito difícil lidar com o algoritmo do Instagram, porque eu entrei assim, caindo de paraquedas. Eu mal e mal postava no meu Instagram pessoal, quando eu abri o Papelish. Sempre fui muito low profile, então eu não aparecia nem nas fotos, nem nos stories, então isso também foi uma dificuldade, mas entender como que o aplicativo funciona, essa coisa da entrega, alcance, salvamento, essas coisas assim, eu tive muita dificuldade no começo e ainda tenho um pouquinho quando muda, sabe? Ai, mudou o algoritmo, eu penso, puta merda, de novo! E aí eu tenho que aprender tudo de novo, então isso eu acho difícil. E a segunda coisa que eu achava muito difícil, hoje não tanto, é entender que nós somos todos diferentes. No começo eu me comparava muito com outras bookstagrammers, outras contas, mas eu precisei colocar na minha cabeça aos poucos que eu não trabalho com isso. Isso aqui não é o meu ganha-pão. Então eu não tenho tanto tempo assim pra produzir conteúdo igual outras pessoas, que é por isso que eu cresço um pouquinho mais devagar e tem outras pessoas que crescem pra caramba. Então, até eu colocar isso na minha cabeça de que tá tudo bem, sabe? Eu ir com calma e crescer devagarinho, eu sofri bastante. Até eu colocar isso na minha cabeça. Hoje eu tô mais tranquila em relação a isso. Inclusive, eu tô gostando muito mais de criar conteúdo pra cá do que pro Instagram. Pro Instagram eu dei uma boa desanimada no final do ano passado. Então, peço a ajuda de vocês aí, compartilhe com os amigos de vocês o canal, porque é assim que ele virar a chavinha. Eu vou usar ele como meu canal principal, vou postar menos no Instagram, né? Vou ficar mais presente nos stories mesmo, não vou mais postar tanta coisa no feed, porque eu quero priorizar o conteúdo aqui pro YouTube. Porque eu acho que é um conteúdo mais permanente, né? Não vou dizer íntimo, mas eu acho melhor ter uma conversa mais longa, sabe? No Instagram é tudo muito rápido, muito instantâneo, e isso não me agrada 100%, entende? Então é isso. Pelo menos pra mim, essas foram as coisas mais difíceis no começo, que agora eu já tô um pouquinho mais acostumada. Matheus perguntou outra coisa também. Como é saber que você influencia a leitura de diversas pessoas? Amo seu conteúdo. Ah, amigo, obrigada. Cara, às vezes a gente cai na rotina e eu acabo esquecendo esse fato de que o meu post faz diferença, de que um vídeo meu inspira uma pessoa, né? E tem pessoas que elas consomem o conteúdo de forma muito passiva. Tem muita gente que assiste os vídeos, por exemplo, e não comenta, ou que vê um post do Instagram e não curte, não salva, não faz nada. Então, às vezes, a gente não tem dimensão disso, de como o nosso conteúdo afeta as pessoas. Mas, quando eu recebo uma mensagem ou um comentário da pessoa falando isso, li tal livro por sua causa, senti vontade de ler por conta de um post seu, cara, nossa, eu fico super emocionada sempre. Eu vivo mandando print pro meu namorado, falando assim, olha que fofo esse comentário, olha que me mandaram lá no Instagram. Então, teve gente já que me mandou mensagem no Instagram falando que criou um Instagram de livros por influência minha. Então, eu acho maravilhoso. Quanto mais pessoas falarem de livros na internet, melhor. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. A gente tem que falar mesmo pra incentivar mais leitores aí. A taxa de leitura no Brasil ainda é muito pequena, então a gente tem que falar de livro mesmo. Então, se você aí tem vontade de criar um canal, um Instagram, cria, tá? Do seu jeitinho, tenta não se cobrar, não se comparar demais, mas só cria, porque é muito bom e vale muito a pena. Então, saber que eu influencio me deixa, nossa, muito feliz, principalmente quando a pessoa realmente me manda uma mensagem, um comentário, faz meu dia. O Gabe Lisboa e a Gabi, do Gabi Wright, mandaram basicamente a mesma pergunta, que é: quais aspectos te atraem mais nos livros do Stephen King? O King tem uma escrita muito particular. Eu gosto muito do jeito como ele descreve as coisas, apesar de sim ele ser prolixo em alguns livros, mas eu acho que ele consegue criar uma ambientação muito boa. Pode ser um ambiente simples, pode ser uma casa antiga caindo aos pedaços, ou um shopping, uma rua, uma cidade pequena, mas ele vai conseguir te envolver e você vai conseguir imaginar esse lugar perfeitamente. Eu amo também a construção de personagem dele. Nossa, isso eu acho que é o que eu mais gosto, porque ele constrói personagem como ninguém. Na narrativa, ali nas nuances, o personagem pode nem abrir a boca, ele pode ser um personagem que não fala nada o livro inteiro, mas você sabe muita coisa desse personagem. Os personagens dele são de uma profundidade. Não tem como você falar que existe personagem bidimensional nos livros dele. Não tem como. Principalmente
os personagens crianças. Tá? O King escreve crianças muito bem, mas adultos também. Isso me cativa. E é claro, essa questão do frio na barriga, do suspense, ele constrói suspense muito bem, tá? E puta merda, os finais abertos dele também me atraem demais, assim. Tem gente que não gosta de final aberto, mas o King eu acho que ele tem uns finais abertos muito bons, assim. Alguns dos meus livros favoritos dele tem finais abertos sensacionais. Mas eu acho que é esse combo, sabe? Uma ambientação bem feita, um personagem ricamente detalhado e um suspense bem construído. Pronto, já me ganhou aí, entendeu? E ele faz isso muito bem. Não tô falando que todos os livros dele ele acerta, porque já li livros dele que eu não gostei. E tenho certeza que lerei outros, porque, né, o cara escreve livro pra caralho. Mas esses pontos aí são o que mais me atrai nas histórias dele. A Gabi também perguntou, qual livro você presentearia para alguém especial? Geralmente para presente, ou eu tenho que conhecer muito bem a pessoa para dar um livro de um gênero que ela gosta, sabe? Entender, tipo, a pessoa assiste mais série, filme de terror, vou dar um terrorzinho. Ela gosta de coisa mais dramática, eu vou dar um drama. Mas eu acho que um estilo de livro que casa muito bem para presente, principalmente se você não conhece tão bem a pessoa, são livros como, por exemplo, O Sol é para Todos. São livros fáceis de ler, de certa forma, né? Não são uma linguagem muito difícil, não é um clássico lá de 1900, 1700, mas são livros que te ensinam alguma coisa, que tem uma mensagem por trás. Então, O Sol é para Todos é um livro que eu já dei de presente, inclusive, para algumas pessoas que gostaram muito, funcionou. Geralmente é esse estilo de livro que eu presenteio mesmo. Aí a Gabi perguntou também. Ai, amo quando vocês enchem minha caixinha de perguntas. Como a leitura ajuda na sua profissão? Cara, eu acho que a leitura me ajudou desde a faculdade. Pra quem não sabe, eu sou arquiteta urbanista, tá bom? Eu vou deixar aqui o Instagram, meu Instagram profissional, caso você tenha curiosidade e queira dar uma olhada. A leitura me ajudou na faculdade muito. Seja escrever o TCC, fazer os trabalhos, interpretar texto. E hoje em dia eu percebo vocabulário, didática e dicção também. Vocabulário, quando eu vou apresentar alguma coisa para um cliente ou falar com um fornecedor, eu sinto que eu consigo fazer essa adaptação de linguagem, sabe? Então eu acho que a leitura, ela permite isso da gente. Eu acho que ela permite a gente ter essa fluidez de comportamento. E de vocabulário também. E, obviamente, o aspecto criativo também. Porque a leitura, mesmo a leitura de ficção, ela é muito inspiracional. Então, às vezes, eu vejo uma descrição de alguma coisa e eu consigo pescar algumas referências, né? Então, tem tudo isso. E, obviamente, também na leitura de livros acadêmicos da área, me ajuda pra caramba. Me ajudou no TCC das pós-graduações, me ajudou em tudo. Então, assim, cara, ler é bom demais, né? Só tem benefício a leitura. A única coisa ruim é que a gente sofre com esquema de pirâmide dessas sagas intermináveis, que eu acabei de cair em uma, inclusive, né? Mas vamos lá, tô firme e forte. Nem tão firme, nem tão forte, mas vamos lá. Quando a gente sofre por personagem que morre e por autor que demora pra terminar a saga que tá escrevendo. Isso aí são os únicos pontos negativos da leitura, o resto é só coisa boa. Juliana EVQ mandou: quais os planos para a vida fitness desse ano? Alguma meta específica? Então, eu até comentei no Instagram que ano passado eu tava bem malzinha em relação à saúde mesmo, no sentido de vitamina, mineral, hormônio, tava tudo desregulado. E eu tava até com medo de estar com um princípio de depressão, porque eu já tenho ansiedade. Sou diagnosticada com ansiedade e eu tava com medo de estar desenvolvendo uma depressão. Aí eu fiz os exames, comentei com o meu psiquiatra, com a minha psicóloga, e na verdade era realmente falta de vitamina D, de nível baixo de serotonina, hormônio muito baixo também. E aí eu decidi fazer um acompanhamento meio completo assim, né? Tomar cuidado com essa parte de psiquiatra e psicologia, e fui no médico para repor tudo isso que que tava faltando. Então eu mudei a minha alimentação, mudei o meu treino na academia, porque eu também tava quase abaixo do peso ideal. Tá? E eu também nunca tinha gostado muito do meu corpo, eu sempre me achei muito magra. Eu já não tenho muito peito. Então, a questão de ser muito magra, muito esquálida, eu nunca gostei muito. Então, eu tinha colocado como meta aumentar meu peso. E eu estou conseguindo. Eu pretendo manter ou talvez aumentar um pouquinho mais só. Mas eu já tô bem feliz, assim, com isso. Eu aumentei o número da minha calça jeans, por exemplo, tá? Eu saí do 34, 36, tô no 38, 40, dependendo do modelo. Eu quero manter isso, tá? Eu tô muito mais satisfeita com o meu corpo agora do que eu tava antes, no passado. Nossa senhora, eu tava com a autoestima lá embaixo. Então a minha meta é manter mesmo, eu continuar mantendo essa alimentação mais balanceada, que eu tô me acostumando. A alimentação, na verdade, pra mim é o mais difícil, porque eu ir na academia e fazer treino, essas coisas, nunca foi problema pra mim, mas a alimentação sim.
Então a minha meta mesmo é continuar nesse padrão aí, não retroceder nem nada. Então, fé, vai dar certo. Gente, então, comi barriga quando eu fui gravar esse vídeo e eu acabei esquecendo de responder 2 perguntinhas que me mandaram na caixinha e eu vi agora quando eu tava editando. A primeira que eu esqueci foi do Márcio, do Leitura e Movies. Ele perguntou quando que eu vou ler Uma Vida Imortal, que é um mangá que ele me deu de presente, o primeiro volume. E eu ainda não li, não comecei a completar a coleção. E a minha maior resistência em começar esse mangá é porque eu tô sem muito espaço pra mangá aqui na minha estante, ela já tá meio abarrotada. E essa história não tem versão em e-book aqui no Brasil. Então eu tô meio sem saber o que fazer, se eu chuto o balde mesmo e começo a completar a coleção física, ou se eu espero um pouco. Então eu não sei o que fazer, na verdade. E a segunda pergunta que eu esqueci de responder, da Heloísa. Ela perguntou qual seria o clube do livro ideal, na minha opinião. E eu acho que tem 2 opções de clube do livro. Uma eu acho que seria eu reler livros que eu gosto muito, ou sagas que eu gosto muito, por exemplo, de fantasia. Assim, pra ler todos os livros, eu acho que seria super legal. Ou um clube de leitura que me fizesse sair da minha zona de conforto, que me incentivasse a ler coisas diferentes e tal. Então, eu acho que esses 2 modelos de clube do livro seriam super interessantes. Eu ultimamente não tô participando de muitas leituras coletivas e afins por conta de tempo mesmo. E eu já tô fazendo esses desafios, né, todo mês. Então eu acho que eu já tô saindo bastante da minha zona de conforto. Então eu tô evitando um pouco fazer leituras coletivas, até porque eu não ando com tanto tempo assim pra ler. Então é isso. Bora voltar pra gravação original. Vitor SP Gato VSP. Misericórdia, amigo. Eu não sabia que teu nick era tão comprido. Como voltar a ter vontade de ler depois de perder por conta da faculdade? Cara, eu passei por isso. Passei muito por isso. Eu comecei a faculdade lendo pra caramba. Eu lia muito no meu ensino médio. E aí, dentro da faculdade, no curso, eu lia somente os livros acadêmicos que eu precisava para as provas, para os trabalhos, projetos e afins. E eu acabei perdendo o costume de ler por lazer. Então eu quase não lia. Então a minha média, por exemplo, de 80 livros no ano caiu para 20 livros no ano. O que pra mim é uma diferença muito grande. E eu comecei a voltar a ter essa vontade de ler no 4º ano da faculdade, mais ou menos. Então, o que eu fiz, cara? Basicamente, voltei a consumir conteúdo literário na internet. Então, na época, eu ainda não tinha canal no YouTube, mas eu gostava de assistir vídeos antes e acabei perdendo até isso. Então, voltei a assistir vídeos aqui no BookTube. Voltei a consumir conteúdo no Instagram, porque você vê as pessoas falando de livros, te faz ter vontade de ler. Pelo menos comigo funcionou muito. E uma coisa que eu fiz que na época me ajudou muito foi comprar um Kindle. Que eu não tinha Kindle. O Kindle me ajudou muito nesse sentido por conta daquela coisa do eu levo o Kindle pra faculdade, então quando tinha uma aula vaga, ou quando eu terminava o trabalho, terminava a prova, eu tinha que esperar lá na faculdade mesmo, eu tava lendo. Ou, tô indo no médico, vou esperar na sala de espera lá 1 hora, eu tô lendo. Então isso me ajudou a recuperar meu hábito de leitura, mas principalmente voltar a consumir conteúdo literário. A Lete Leitora maravilhosa perguntou: um livro que você não leria nem se te pagassem? Cara, eu não vou ser hipócrita nessa resposta e falar que se me pagar bem eu não vou ler. Se pagar bem eu leio, tá? Se me pagar bem, eu leio até After. Eu leio até aquele 365 dias, não sei das quantas. Leio até 50 tons de cinza. Eu leio, se me pagar bem, tá? Não vou falar que sou incorrompível e que nem se me pagasse R$1 milhão eu não leria After. Amado, se me pagasse 1 milhão para ler After, eu lia a saga inteira, tá? Até a HQ. Então não serei hipócrita aqui. Pagando bem, eu leio qualquer coisa. E a minha amiga Lorena Falcon Fost. Pá, se eu ler errado o user dela, ela vai me bater. Qual livro você gostaria de ler de novo como se fosse a primeira vez? Cara, tem tantos. Putz, tem muito livro que eu acho que eu gostaria de ler como se fosse a primeira vez. Principalmente esses livros que tem uma ambientação muito diferente, uma escrita muito legal. Então eu leria... Vou falar alguns que estão vindo na minha cabeça. Eu leria como se fosse pela primeira vez Os Criadores de Coincidências, que eu reli, inclusive, ano passado. E falei sobre isso, que é muito diferente você ler um livro pela segunda vez, porque você não tem aquele deslumbramento inicial, né? Acho que eu leria pela primeira vez A Casa do Marcerulho, com certeza. A Menina que Roubava Livros também, que é um livro favorito da vida meu, então... Cara, eu acho que são esses, tá? Fiquei aqui pensando 1 minuto pra ver se eu lembrava de mais algum, mas eu vou deixar só esses por enquanto pra não encher a lista aqui, tá bom? Então, gente, essas foram as perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha. Eu amei responder em vídeo, é muito melhor, porque lá no Instagram
Ou você tem que fazer um story rapidão, ou tem que fazer um story em texto que quase ninguém vai ler. Então eu amei, muito obrigada a todo mundo que mandou perguntinha aqui pra eu responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, já segue pra na próxima vez que eu abrir uma caixinha dessas você participar também. E muito obrigada pela sua atenção até aqui. A gente se vê semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal, beleza? Um beijo, tchau! Se eu só quiser, talvez